ministro Cristiano Zanin. Inicialmente, eu preciso agradecer Vossa Excelência por ter prorrogado a sessão para que eu pudesse usar essa tribuna sagrada, porque se eu tivesse que esperar mais uma semana para ser o último a falar, os poucos fios de cabelo que eu tenho na terça-feira, não teria nenhum. Presidente, muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência. Eminente decana desta colena primeira turma, ministra Carmen Lúcia, é sempre um prazer reencontrá-la. Eminente ministro Luiz Fux, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes e eminente ministro Flávio Dino. Douto, sou Procurador-Geral da República e receba dessa defesa o respeito e a admiração pela instituição e por Vossa Excelência que representa. Eminentes advogados que dividem a tribuna, senhoras e senhores serventuários da Justiça. Senhor Presidente, eu gostaria inicialmente de fazer 2 registros. Em toda oportunidade que eu tiver como advogado e como cidadão, eu quero dizer que vou prestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes pelos ataques que essa corte vem recebendo. E eu não tenho a menor dúvida que a grandeza desta corte e a grandeza de Vossas Excelências já superaram esses ataques. Eu me lembro, ministra Carmen Lúcia, quando do julgamento da ação penal 470, conhecida no mensalão, que Vossa Excelência atuou, que o eminente ministro Luiz Fux também atuou num certo momento, e eu atuei como advogado. Naquela época tinha uma cobertura frenética da mídia, mas em momento algum essa corte sofreu os ataques e Vossas Excelências recentes. E eu acho que é inadmissível, eu como advogado, ministra Carmen Lúcia, eu não tenho como ficar quieto. Então eu presto aqui, registro aqui, presidente Zanin, a solidariedade a essa corte e a Vossa Excelência. E quero dizer também ao eminente ministro relator que hoje dessa tribuna sagrada eu vou apresentar alguns argumentos que vão divergir evidentemente de Vossa Excelência. Mas o fato de divergir de decisões de Vossas Excelências, eu quero dizer textualmente que não quer dizer em momento algum, que eu acolho os ataques que foram feitos a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem passado, Vossa Excelência tem presente e Vossa Excelência tem futuro nesta corte e no Brasil. Eu precisava deixar isso muito claro. O segundo registro, presidente Zanin, eu lembro que eu falei até olhando para o ministro Flávio Dino, quando do recebimento da denúncia, da emoção de falar nessa corte, né? Que as mãos ficam geladas. E nesta data, ministro Flávio Dino, nesse momento que eu estou aqui nessa tribuna, essa emoção ela aumenta. E por que ela aumenta? Porque eu estou defendendo um homem de 40 anos de serviços prestados a esse país, ao Exército Brasileiro. Um homem sem qualquer mácula, sem qualquer mancha na sua carreira. E se a denúncia for aceita da forma como foi proposta pelo Ministério Público, este homem que tem 69 anos, ele provavelmente passará o resto da sua vida no cárcere. Portanto, a responsabilidade desse advogado e a responsabilidade desta corte é brutal. E é evidentemente que este advogado fica emocionado com essa situação de um cliente que evidentemente eu passei a ter uma relação. E eu preciso dizer com todas as letras, já no início desta fala, Walter Souza Braga Neto é inocente. Walter Souza Braga Neto é inocente. E quem diz isso? Não é este advogado, são os autos. São as provas que foram produzidas nesta ação penal. São as testemunhas de defesa, são as testemunhas de acusação, são os interrogatórios e são os inúmeros documentos que foram juntados neste processo. Presidente Zanin, essa defesa não desconhece o clima deste julgamento. Lá fora. Aqui dentro não. Aqui dentro eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Aqui dentro eu estou falando dos magistrados mais experientes desse país. Aqui é serenidade. Aliás, como foi o julgamento aqui dentro? Que é o que importa. Inicio a minha defesa falando do cerceamento de defesa. São 2 circunstâncias que eu gostaria de falar dessa tribuna sagrada, que eu entendo que nesse processo, que para muitos é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, em qualquer processo, evidentemente, que o direito de defesa não pode ter mácula.
Mas eu quero dizer que nesse processo que tem uma repercussão internacional, repercussão nacional, um ex-presidente da República, generais, ministros, enfim, eu entendo que o direito de defesa não pode ter nenhuma mácula. Vossa Excelência, o presidente Zanin, que advogou, e muito bem, sabe da importância do exercício pleno da defesa. E neste processo, com o máximo respeito ao eminente relator, essa defesa não teve esse exercício pleno. Nós estamos falando aqui, eminente ministro Luiz Fux, do acesso à prova dos autos. O eminente colega Celso Aguilar abordou muito bem essa questão e eu vou, mais ou menos, sobre essa linha também que eu quero colocar. Nós tivemos acesso, e o eminente relator disponibilizou, evidentemente, as peças às defesas, mas nós tivemos acesso, ministro Flávio Dino, à totalidade, à quase totalidade de todos os documentos no dia 17 de maio deste ano. 2 dias antes do início da instrução. Depois, em 6 de junho e 7 de julho, essa documentação foi complementada por ofícios da Polícia Federal. Pois bem, nós estamos falando de mais de 70 terabytes de documentos. É uma quantidade industrial. Me lembro quando a imprensa fez uma matéria, 225 milhões de mensagens e áudios. Mais de 1.200 aparelhos celulares apreendidos. Mais de 1.200 laudos. E essa ação penal que Vossas Excelências hoje analisam, ela não é oriunda apenas de um inquérito policial. Tem mais 19 procedimentos correlatos com a inicial que foi apresentada a Vossas Excelências. Não seria razoável que as defesas, e todas as defesas pleitearam, e todas as defesas tiveram seus pleitos negados, tivessem um pouco mais de tempo para analisar esse processo? Não seria razoável, eminente ministro Luiz Fux? Evidentemente que sim. Ninguém quer a prescrição, ninguém quer que esse processo... E é um processo que, evidentemente, que tem que acabar. Mas que tivesse um tempo mais razoável